Hoje, mergulharemos em uma jornada fascinante pela história dos Elamitas, um povo ancestral cuja presença é notável nas páginas da Bíblia e além. Ao explorarmos o legado dos Elamitas na Escritura Sagrada, vamos descobrir como suas histórias, profecias e interações moldaram a narrativa do povo de Deus ao longo dos séculos. Prepare-se para uma viagem emocionante através de eventos bíblicos significativos, enquanto mergulhamos na história e da cultura desse povo antigo. Os Elamitas foram um povo enigmático que habitava a região de Elão, no sul do Planalto iraniano, nos tempos bíblicos. Sua história transcende os registros da Bíblia, ecoando através dos anais de outros povos antigos. O significado do nome Elão permanece envolto em mistério, suscitando debates entre estudiosos sobre sua possível origem e significado. Alguns sugerem que poderia denotar uma terra alta, enquanto outros exploram nuances mais profundas de sua etimologia. Na língua elamita, o território era conhecido como Altanti, uma designação que ressoava através das eras, adaptando-se às línguas e culturas dos povos circundantes. Suzã, a majestosa capital de Elão, erguia-se como um farol de poder e cultura, moldando a identidade e história dos Elamitas. Era lá que o pulso político e cultural pulsava mais forte, ecoando através das terras. A linguagem elamita, registrada em suas primeiras inscrições em uma forma ainda não totalmente decifrada, evoluiu para uma escrita cuneiforme que testemunhou os eventos tumultuosos e as narrativas cativantes desse povo intrigante. Sua influência se estendeu além das fronteiras, encontrando eco na adaptação e adoção pelos persas aquemênidas. Apesar dos avanços na compreensão da língua elamita, sua relação exata com outros idiomas da região permanece objeto de acalorados debates entre os estudiosos, acrescentando um elemento adicional de mistério à saga dos Elamitas e ao legado que deixaram para trás. A história dos Elamitas remonta às profundezas do tempo, mergulhando nas brumas da pré-história. Por volta do final do quarto milênio antes de Cristo, no contexto efervescente da cultura de Gended-Nasser, Elão começa a tecer os primeiros fios de sua história. Nesse período primordial, enquanto as civilizações mesopotâmicas floresciam, Elão absorvia e adaptava os traços distintivos dessa cultura avançada. Embora os vestígios arqueológicos desse período sejam escassos, a influência da Mesopotâmia é inegável, sugerindo um intenso intercâmbio cultural e tecnológico. Os Elamitas, em sua jornada ancestral, encontraram na Mesopotâmia uma fonte de inspiração e conhecimento, refletida nas semelhanças culturais e tecnológicas que permeiam sua história. Elão sob o domínio dos impérios, e uma era de transformação e resistência. Com o surgimento do Império Acadiano, liderado por Sargão de Acade entre 2360 e 2305 a.C., os Elamitas entraram em uma nova fase de sua história. Sob o jugo acadiano, eles foram imersos em uma intensa interação cultural e política, moldando ainda mais sua identidade dentro do contexto mesopotâmico. A hegemonia acadiana trouxe consigo uma onda de influências. O surgimento e ascensão dos Elamitas, e uma jornada de independência e poder. Com o advento do Império Acadiano, sob o comando de Sargão de Acade, de 2360 a 2305 a.C., os Elamitas foram envolvidos em uma nova era de interação cultural e política. A ascensão da hegemonia acadiana trouxe consigo uma onda revitalizada de influências mesopotâmicas, consolidando ainda mais a presença dos acadianos em Elão e inserindo a região de forma mais profunda no cenário político e cultural da Mesopotâmia. Foi nesse contexto que os Elamitas adotaram a escrita cuneiforme suméria acadiana, marcando um ponto de inflexão na sua história. Entretanto, com o declínio do poder acadiano, os Elamitas vislumbraram uma oportunidade para reivindicar sua independência. Estabelecendo sua própria dinastia, destacaram-se durante o enfraquecimento das cidades-estados sumérias. Contudo, a terceira dinastia de Ur impôs sua dominação sobre Elão, até que os Elamitas, liderados por figuras dinâmicas, não apenas recuperaram sua autonomia,
mas também retaliaram vigorosamente, destruindo Ur e capturando seu último rei, Ibisim. Este episódio foi um momento crucial, evidenciando a capacidade de Elão de se afirmar como uma potência regional. A saga dos Elamitas é uma narrativa de resiliência e determinação, marcada por desafios superados e conquistas alcançadas em meio às vicissitudes da história antiga. A organização distinta e expansão dos Elamitas. Durante seu período de desenvolvimento, os Elamitas estabeleceram uma estrutura governamental única, na qual os líderes eram chamados de governadores, em vez de reis. Essa nomenclatura sugere uma abordagem mais federativa ou confederativa ao governo, contrastando com as monarquias absolutas comuns na Mesopotâmia. Além disso, os Elamitas adotaram uma forma singular de sucessão matrilinear, na qual o poder passava pela linha feminina, com o novo governante geralmente sendo o filho da irmã do governante anterior. A ascensão de Cutirnaunte marcou uma nova fase de expansão para Elão. Sob seu governo, Elão não apenas consolidou seu controle sobre áreas significativas da Mesopotâmia, mas também desafiou poderosos adversários, como Hammurabi da Babilônia. Este período de expansão testemunhou o alcance e a influência crescente dos Elamitas, posicionando-os como uma potência regional proeminente no cenário político da antiguidade. O período clássico e o apogeu de Elão. Por volta de 1200 a.C., teve início o período clássico em Elão. Após séculos de subjugação e conflitos com os poderes mesopotâmicos, os Elamitas conseguiram recuperar sua independência e emergir como uma força considerável na geopolítica regional. Liderados por uma sucessão de governantes eficazes e ambiciosos, os Elamitas expandiram seu poder além das fronteiras tradicionais. Sob a liderança de reis como Shutruk-Nakhunte, os Elamitas lançaram campanhas militares agressivas que culminaram na invasão e saque da Babilônia em 1160 a.C. Esse evento não apenas solidificou o status de Elão como uma potência regional, mas também permitiu que eles controlassem uma das cidades mais significativas da região, transformando-o em um satélite de seu império. Durante esse período, a arquitetura e as artes elamitas atingiram novos patamares, com a construção de grandiosos templos e palácios em Suzã e outras cidades importantes do império. As escavações arqueológicas em Suzã revelaram troféus de suas conquistas, incluindo relíquias de cidades babilônicas saqueadas, como o pilar do Código de Hammurabi e a estela da vitória de Naram-Sin, que foram exibidos publicamente para celebrar o domínio elamita. O declínio de Elão. Após um período de hegemonia, Elão enfrentou desafios consideráveis, principalmente da crescente influência da Babilônia na região. O saque de Suzã por Nabucodonosor I, por volta de 1130 a.C., marcou o início de um declínio gradual para Elão. Apesar de esforços esporádicos de recuperação, nunca mais alcançou sua antiga glória. O avanço dos impérios assírios também contribuiu para sua decadência, com diplomacia e força militar fragmentando e subjugando Elão ao longo do tempo. Nos séculos seguintes, os elamitas enfrentaram uma série de conflitos com os assírios, que se mostraram implacáveis em suas campanhas contra Elão. Os assírios não apenas instalaram reis fantoches no trono elamita, mas também saquearam repetidamente Suzã. O ataque devastador de Assurbanipal em 640 a.C. marcou o fim efetivo da independência política de Elão. No século VI a.C., o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor II, expandiu-se ainda mais, incorporando Elão como uma província vital. A conquista babilônica resultou na perda significativa da autonomia política de Elão, com Suzã, sua capital, sendo assimilada ao império como uma importante base administrativa e militar. A ascensão persa e a reconfiguração de Elão. Com a ascensão dos persas, liderados por Ciro, o Grande, uma nova era começou para os elamitas. A conquista persa da Babilônia em 539 a.C. resultou no controle sobre os territórios elamitas.
No entanto, ao contrário dos babilônicos, os persas adotaram uma abordagem mais integradora e menos destrutiva em relação às regiões conquistadas. Suzã, a antiga capital elamita, foi reabilitada e expandida para se tornar uma das capitais do Império Aquemênida, ao lado de Pasárgada e Persépolis. A cidade foi transformada em um centro administrativo e serviu como residência do rei persa em certos períodos do ano. Sob o domínio persa, os elamitas foram integrados ao império e desempenharam diversos papéis, desde cargos administrativos até posições no exército persa. A língua elamita continuou a ser usada para registros oficiais e administração local, refletindo uma continuidade cultural mesmo sob o governo persa. Essa era marcada por uma nova era de estabilidade e prosperidade para Elão, agora sob o domínio persa. A presença dos elamitas na narrativa bíblica. A história dos elamitas ecoa nas páginas da Bíblia, deixando uma marca indelével na narrativa sagrada. Desde suas origens, como descendentes de Sem, até seu papel em eventos cruciais, os elamitas são mencionados em várias passagens bíblicas. Um dos relatos mais proeminentes envolvendo os elamitas ocorre em Gênesis 14, quando Quedorlaomer, rei de Elão, lidera uma coalizão em uma série de conflitos que incluem cidades como Sodoma e Gomorra. Esse evento destaca o alcance do poder e da influência de Elão durante o segundo milênio antes de Cristo, evidenciado também por descobertas arqueológicas que mostram a presença de mercenários elamitas nos exércitos da Mesopotâmia. O legado dos elamitas na Escritura Sagrada. A presença dos elamitas na Bíblia ressoa através de profecias, narrativas e eventos cruciais que moldaram a história do povo de Deus. Profetas como Jeremias e Ezequiel proclamaram tanto juízo quanto promessa sobre Elão, refletindo a tensão entre o castigo divino e a esperança de restauração. No livro de Ester, a cidade de Suzã, antiga capital elamita, serve como cenário para a trama que envolve uma jovem judia, destacando a interseção das vidas dos judeus e dos elamitas na narrativa bíblica. O relato ressalta a intervenção divina que salvou o povo judeu da destruição planejada por Amã. Além disso, os elamitas também são mencionados no Novo Testamento, durante o evento de Pentecostes, onde são destacados como parte da diversidade cultural e linguística da audiência que testemunhou os milagres dos apóstolos. Essa referência ilustra a universalidade da mensagem do Evangelho e a inclusão de povos de regiões distantes, como Elão, nas primeiras comunidades cristãs. Assim, os elamitas deixaram uma marca indelével na narrativa bíblica, testemunhando tanto o juízo divino quanto a misericórdia redentora de Deus, e destacando a amplitude da obra salvífica de Deus ao longo da história. Além disso, a presença dos elamitas na Bíblia é destacada em contextos de exílio e juízo divino. Profetas como Isaías referem-se a Elão como tanto um local de resgate quanto uma ameaça para o povo de Israel, dependendo de sua fidelidade a Deus. Ciro, o Grande, cujo papel é profetizado como um escolhido de Deus para influenciar a história do povo da Aliança, tem suas raízes em uma província elamita. Assim, os elamitas desempenham um papel significativo na narrativa bíblica, tanto como atores históricos quanto como elementos que refletem os desígnios divinos e os destinos das nações. É hora de encerrar nossa jornada pelos caminhos dos elamitas na Bíblia e na história. Espero que vocês tenham sido enriquecidos com as descobertas e reflexões compartilhadas aqui. Que possamos continuar explorando e aprendendo mais sobre os povos e eventos que moldaram o mundo em que vivemos. Até a próxima aventura!